Hoje a gente vai abrir com o Paulo Fiorilo com o tema criança e adolescente. O que a gente... Nós chegamos nesse ciclo aqui, a nossa equipe, né, do mandato, que apoiaram, a gente falou, vamos começar a discutir a partir do quê? De temas que fazem parte do mandato nosso, do mandato do Néder. Eu acho que todo mundo teve acesso aí, ó, a esse folder onde tem aqui as áreas de atuação, né? E o Néder tem atuação em todas essas áreas. E aí a gente achou interessante conversar com o vereador, que a gente apoiou da capital, para a gente ter o que está acontecendo na capital, falar um pouco, além da novidade do vereador, a gente é governo, né? Nós conseguimos eleger o mantra da Cícera, né? Nós vamos eleger, Fernando Haddad está eleito, nós estamos na cidade, a gente faz parte de tudo isso. Então a ideia é conversar sobre isso, o que está acontecendo na cidade, né? Então hoje o Paulo, nós agradecemos, foi uma coisa legal que a equipe decidiu, vamos fazer, a gente foi convidar e no primeiro convite todos toparam, bem assim animados a discutir. O Paulo foi eleito com 27.805 votos, né? A assessoria dele até me passou, ele já tem alguns projetos de lei apresentado, já atuou muito na área de criança e adolescente. O Néder, todo mundo sabe, está na Assembleia do Deputado Estadual, já se declarou na nossa plenária do final do ano, ele vai ser candidato, né, em 2014, e é uma ação que a gente quer fazer para discutir com todo mundo, né? Então esse momento é um momento político de formação e discussão da cidade. Queria lembrar para o Paulo que, como eu não serei mais candidato a vereador, eu deixei dezenas de projetos na Câmara em condições de serem votados ou praticamente em condição de voto. E se eventualmente ele tiver interesse em ser coautor e participar em algum desses projetos, eles estão à disposição. O trabalho do Paulo é muito na questão da criança e adolescente, mas não só. Seria reduzir a atuação dele apenas aos temas da criança e do adolescente e do Estatuto da Criança e todo esse debate que se faz hoje sobre defender ou não a redução da maioridade penal. Mas ele vai ter a oportunidade hoje de falar sobre as ações em geral que o mandato vem desenvolvendo e como é que ele tem lidado com o fato de nós termos eleito o Fernando Haddad, nosso prefeito, e que é que nós podemos avaliar desse período inicial de governo, esses 5 meses de governo. Queria cumprimentar aqui o Néder, agradecer o convite, cumprimentar a Rose e o Juca. Dizer que para mim retornar aqui é muito importante. Primeiro, porque assim, eu participei daquele ciclo de 2011 como pré-candidato e a partir daquela conversa alguns companheiros do mandato do Néder fizeram a opção de me apoiar, o que para mim foi muito importante. Queria agradecer, e aí o meu agradecimento é de forma geral, não só àqueles que me apoiaram, como o Juca e outros companheiros, mas o coletivo que possibilitou esse diálogo e possibilitou a minha volta também agora aqui. Quando eu vi o tema, eu me olhei no mandato passado, né, que era o corte criança e adolescente, que a gente discutiu na campanha e que nós decidimos como prioridade, e eu falo também da criança e do adolescente, mas queria que vocês entendessem um pouco o que a gente está pensando no mandato. Bom, primeiro, eu sou professor da rede pública, lá no Sapopema, no Parque Bancário, na escola Padre Batista. E não podia ser diferente, não ter a educação como prioridade, até porque a gente sabe qual é a situação da educação. E eu tenho uma visão de que a educação pode, se bem trabalhada, se investida com recursos, com capacitação, com formação, ajudar muito na situação que a gente vive hoje, principalmente com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Acho que a educação ainda é e vai ser e continuará sendo uma porta de resgate das nossas crianças, desde que a gente faça de fato uma educação inclusiva, com período integral, que a gente tenha professores estimulados a isso, que a gente possa utilizar os nossos recursos da administração pública, municipal, estadual e federal,
né, buscando integrar com educação, com cultura, com esporte, uma série de outros elementos para resgatar as crianças. Então a gente optou que o mandato teria como uma das vertentes de prioridade a questão da educação. Em função disso, a gente vai produzir e temos produzido projetos para essa área. E aí, para mim, a prioridade da questão da criança e do adolescente também passa por isso. Pela questão da educação, pensando na questão da criança, do adolescente e do jovem. Ainda para reforçar essa prioridade, a gente tem 2 companheiros que apoiaram, que estiveram na campanha, que foram conselheiros tutelares, além dos que me apoiam, que são conselheiros. O outro eixo do mandato, que era um eixo que a gente já tinha no mandato anterior, que é a questão do desenvolvimento regional. A gente trabalhou muito com a ideia do desenvolvimento da Zona Leste, pensando na questão da Jacupêssego e no projeto que a Marta tinha iniciado no governo dela. E que o Serra dizia que era trololó de petista e que o Kassab, ao fim e ao cabo, conseguiu aprovar os incentivos para o Itaquerão. Nada contra o Itaquerão, mas a ideia do desenvolvimento da região era muito maior do que essa questão do Itaquerão. Era levar emprego, educação, melhorar o viário, para evitar que as pessoas saiam da Zona Leste para trabalhar no centro, que é um transtorno todos os dias, o metrô, os ônibus, a CPTM. Quem é da Leste, né, sabe do que eu estou falando. Então, questão da educação, criança e adolescente, a questão do desenvolvimento. E a ideia era que eu fosse para a Câmara atuar na Comissão de Educação. O Reis vem falar sobre educação, ele está na presidência da comissão. Por que eu não fui? Porque nós fizemos toda uma discussão e o prefeito pediu que eu ficasse na Comissão de Finanças para ajudar nesse debate que vai ter na Câmara, tanto da LDO, do PPA, do Plano de Metas e do Orçamento de 2014. E aí, a opção, dialogando também com a bancada, foi ir para a Comissão do Meio Ambiente. Então, eu vou viver uma experiência nova para mim, mas importante para a cidade. Principalmente porque nós estamos num momento em que o Estado está transferindo para a Prefeitura vários parques ao longo da Jacupêssego. Parques que há dúvida se eles estão ou não contaminados, porque eram áreas de depósito de resíduos industriais. Ali, perto de São Mateus, tem 2, um de um lado, outro do outro, da Jacupêssego, da extensão. Há uma preocupação com o meio ambiente que passa pelos parques que serão entregues, que passam pelas áreas contaminadas e que muitas vezes são utilizadas para a construção de moradia, que as pessoas não sabem, ou áreas que deveriam ser protegidas e que infelizmente elas não foram e acabam se perdendo. Eu fiz muita campanha na Zona Sul, né? A gente olha a Zona Sul, quem é da região, da Guarapiranga, das represas, e percebe qual é a situação que está, né? Agora a gente tem alguns projetos habitacionais, de recuperação e tal, mas é um risco que a gente vive constantemente, permanentemente. É óbvio que as pessoas precisam morar, nós precisamos ter política habitacional. Infelizmente, durante esse período nós não tivemos. Foram 8 anos sem política nenhuma, né? O Haddad está fazendo essa proposta das 55 mil moradias ao longo dos 4 anos. Eu acho que é um primeiro passo dos muitos que serão dados. Bom, falei tudo isso, queria fechar falando um pouco dessa questão da criança e do adolescente que eu queria trazer para cá. Eu acho que assim, do meu ponto de vista, e acho que de muitos, nós, principalmente nós que militamos, que somos do PT ou que participamos de movimentos, vivemos um período difícil. Há novamente colocado um debate que infelizmente nós estamos perdendo, que é a redução da maioridade penal. Por que eu falo que nós estamos perdendo? Porque assim, a mídia, e eu não estou falando da pequena, estou falando da grande mídia, tem jogado muito pesado. Toda vez que tem um crime que envolve um adolescente, o menor, é preciso discutir a redução, é preciso prender, é preciso cadeia. E assim, as pessoas não enxergam que não é a cadeia que vai resolver esse problema. Aliás, se fosse, a gente não tinha um PCC organizado, a gente não tinha rebeliões permanentemente acontecendo, tanto nos presídios como na Fundação Casa. Agora, lá em Itaquera, esse final de semana, a gente teve na Baixada, lá em, eu não me lembro qual a cidade, também uma rebelião numa unidade da Fundação Casa. Então, Itaém, né? Eu estou colocando essa questão porque eu acho que assim, é preciso enfrentar esse debate. Mas enfrentar esse debate com projetos, com políticas
que as pessoas entendam, que a gente consiga ganhar um pouco a parcela da opinião pública que está dizendo, não, tem que prender, tem que prender. E eu não estou falando de gente que está longe da gente, estou falando de gente que está perto da gente, que convive com a gente, que às vezes a gente se surpreende falando assim, nossa, você acha que tem que prender mesmo? Você acha que vai resolver? A Folha de São Paulo, se eu não me engano, o Estadão agora nesses dias, publicou uma matéria falando da quantidade de pessoas que estão presas. Não sei se vocês repararam, né? Então estão dizendo o seguinte, que já foram construídas e entregues presídios e que já estão superlotados. Aliás, tem presídio que tem mais gente do que o Carandiru quando existia, né? A quantidade de pessoas presas. E não tem resolvido. Se a gente continuar essa progressão, pode continuar construindo presídio, que não vai resolver. Então, nós precisamos começar a atuar na origem, na base, que são com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os jovens. E aí, nós precisamos ter políticas públicas, nós precisamos discutir rede de proteção, nós precisamos discutir, de fato, a educação integral, nós precisamos ter agentes presentes, principalmente nas regiões mais carentes, em que a fragilidade leva o jovem, leva a criança ao tráfico, ao consumo, ao crime e à violência. Nós tivemos o caso da dentista, agora tivemos do dentista, né, que foram queimados. No caso de São Bernardo, tinha um adolescente, né? Então a opinião pública potencializa. O que nós estamos sugerindo na Câmara? E começou com uma sugestão na Câmara, hoje já há um debate mais amplo, eu não sei se o mandato do Néder está participando, mas nós queremos fazer um debate envolvendo os vários agentes, uma discussão profunda, envolvendo parlamentares, envolvendo o Poder Judiciário, para discutir de fato essa situação, e envolvendo o Executivo. Se a gente não trouxer o Executivo, a gente não faz esse debate. Então nós precisamos ter um enfrentamento. Termino dizendo o seguinte, nós estamos há 5 meses no governo do PT. Depois de 8 anos, e é interessante se vocês perceberem, a gente tem governado essa cidade a cada 8 anos, desde a Luiza Erundina. A Luiza Erundina foi eleita em 88, fez um mandato, nós perdemos 2, Maluf e Pita. Daí a Marta ganhou, nós perdemos 2, Serra e Kassab. E nós estamos voltando. A situação que a gente encontrou a cidade é uma situação muito ruim, tanto do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista da máquina administrativa. Eu, durante 4 anos, fiz uma crítica ao Serra e ao Kassab dizendo o seguinte, o Kassab guardou 10 bilhões, não usou, papapá, né? Eu fiquei fora 4 anos. Aí a gente voltou, eles fizeram uma prestação de contas em que eles deixaram para a cidade, segundo eles, 20 bilhões, eu não vou me lembrar exatamente o número. Aí você vai abrir, é tudo dinheiro carimbado, que já está destinado ou para pagar os restos que ficaram, ou para projetos que já foram licitados, que serão gastos. Na realidade, dinheiro mesmo para investir, quase nada. E tem uma imagem que tinha dinheiro. Segundo, eles terceirizaram muitas coisas. Então o poder público perdeu o controle de várias áreas. Aqui eu não preciso falar, mas a saúde é uma delas, né? Eu me lembro, ainda antes da eleição, você ia reclamar com os caras da saúde, não é, você tem que reclamar com Santa Marcelina, você tem que com a SPDM. Pô, mas peraí, não é você que é o secretário? Quer dizer, o secretário não, porque o secretário nem atendia, né? Ou era o adjunto ou o chefe de gabinete, porque, aliás, o secretário nem a Câmara ia, né? A gente fez um movimento com ele quando eu era vereador, deixar ele lá 10 horas esperando para fazer um depoimento, porque ele se recusou a ir à Câmara várias vezes. Imagine com a população. O pessoal que é do movimento sabe do que eu estou falando. Então, a gente tem dialogado muito, porque é preciso retomar o controle da máquina. E eu acho que não serão 5 meses, não são esses 5 meses. Nós vamos ter que passar por um processo. E é difícil. Segunda coisa, economicamente falando, nós temos algumas armadilhas. Primeiro, a dívida. A dívida que foi acertada pelo Pita com o Fernando Henrique, que deixou uma armadilha para os próximos governos. Para o governo que foi da Marta, para o governo do Serra, do Kassab e para o nosso. Por quê? Porque é uma dívida impagável. A gente vai pagando juros e vai continuando aumentando. Então há uma possibilidade de negociação, de renegociação das dívidas. Se isso ocorrer, São Paulo passa a ter um pouco mais de recursos, mas pode não ocorrer. Nós estamos acompanhando isso de perto. E a segunda é a discussão dos precatórios. Dependendo da decisão que tiver agora, nós podemos entrar numa situação que inviabiliza qualquer administração, principalmente São Paulo. Há uma preocupação do governo do Estado, do governo municipal, para tentar resolver isso, e eu acho que está se resolvendo. Qual é a grande
O grande, ou se eu posso chamar de grande, né? Mas o trunfo do Haddad é a possibilidade de uma parceria com o governo federal que está sendo feita. São quase 23 bilhões, 10 bilhões de investimento, mais 13 para os programas, que podem ajudar a gente a ter uma perspectiva. Agora, nós estamos vivendo um momento difícil. O governo resolveu fazer um ajuste, né? Congelou uma parte dos recursos, e a gente acabou repetindo, são 20%, na verdade não são 20%, congelou algumas áreas, e é um congelamento até para saber se a receita vai ser aquela que foi proposta pelo Kassab lá atrás, que não será, né? Aquele orçamento que foi aprovado não vai se realizar, mas eu acho que o trunfo dele é essa possibilidade, que é um trunfo nosso, de ter a parceria do governo federal. E o Haddad tem feito um diálogo permanente com o governo municipal, com o governo estadual, com o Alckmin, até para constrangê-lo na tentativa de trazer coisas. Eu vou dar só um exemplo. Hoje nós fizemos uma reunião com o André Calari, que é o secretário da Fazenda, para discutir incentivos para a Zona Leste. Levamos o secretário municipal de Finanças, que é o Marcos Cruz, fui eu e o Mário Covas, porque eu sou o presidente e ele é o vice-presidente da frente que eu falei para vocês do Arco do Futuro, que é uma das prioridades do mandato. E o Calab, assim, esse negócio de incentivo, sempre uma preocupação, mas a gente já apresentou a eles algumas iniciativas que podem se materializar. Então é uma forma também do Estado botar o seu quinhão para ajudar a cidade. Até porque é o metrô, é a CPTM que estão lotadas todos os dias. E se a gente consegue levar emprego para leste, porque o Arco pensa a leste, pensa a sul, pensa a norte, e depois para sul e depois para norte, a gente começa a mudar a lógica de São Paulo. Infelizmente, São Paulo é uma cidade em que as pessoas moram longe e precisam trabalhar no centro. Nós precisamos inverter essa lógica, dar emprego mais próximo das pessoas. A estrada do Boi-Mirim hoje estava inviabilizada de manhã, com a manifestação que tinha, como todos os dias, né? Juca, Alex, o pessoal que é de lá, sabe do que eu estou falando. Então, eu acho que nós temos uma possibilidade grande. É óbvio, e aí eu termino, que esse governo que nós temos hoje não é o governo da Luiza Erundina, em que o Néder foi chefe de gabinete, não é o governo da Marta, que eu fui chefe de gabinete, é um outro governo do PT, com as suas dificuldades, com os seus acertos e com os seus ajustes. Nós podemos até fazer um balanço, nós vamos ter um momento oportuno para fazê-lo, no encontro partidário que a gente vai ter, até para poder discutir um pouco, avaliar. Agora, é óbvio, nós temos os nossos erros e os nossos acertos. E é assim que a gente vai andar ao longo desse próximo período. Tenho certeza. Nós vamos ter muito mais acertos do que erros, principalmente pela experiência acumulada que a gente tem da Luísa e da Marta. É possível fazer um bom governo? Eu acho que a Câmara mudou uma lógica de relação. O Néder foi vereador, eu fui vereador. Eu acho que a gente está vivendo um outro período de relação entre o Executivo e o Legislativo. Aliás, a minha dissertação de mestrado é a relação Executivo-Legislativo, da Marta. E a gente tem uma outra concepção. Vamos ver como é que ela caminha, qual o resultado. Até agora tem sido extremamente positivo do ponto de vista da aprovação dos projetos. Todos os projetos que o Haddad tinha interesse, que foram pautados, foram aprovados. É óbvio que isso não basta. O arranjo político depende de uma série de coisas. E é preciso tê-lo sempre com cuidado, para a gente não derrapar, deslizar. Queria aqui terminar dizendo que o meu mandato vai ser parceiro, vou dizer aqui já para o Néder, os projetos que a gente puder ser coautor, ou mesmo de cobrar, eu sei que você tem cobrado do Arcelino permanentemente a votação dos seus projetos, que era um acordo, mas nós podemos tentar também resgatá-los desse ponto de vista. Eu não vou falar disso que eu já apresentei, mas a gente tem dialogado muito com a questão da educação, criança e adolescente, mas também com outros temas. O vereador, ele acaba sendo procurado e questionado sobre várias coisas. Então eu não posso falar, não vamos apresentar projeto disso. Tem um assessor meu que trouxe um projeto para a questão da terceira idade. Eu podia falar, não, terceira idade não é nesse gabinete, bate na outra porta. Está errado. Eu fui eleito vereador para a terceira idade, para a primeira idade, para a segunda idade, para os carecas, para os cabeludos, para todo mundo. Então, queria terminar, agradecer e estou à disposição. Pessoal, parecia que não, mas a Rose sabia quando tinha começado, o Paulo cumpriu direitinho o horário. A ideia, até para que ele se localize no plenário, é que todos que forem falar se apresentem inicialmente, tudo bem? Que isso ajuda até para a resposta depois. Vamos abrir uma rodada inicial de 6 falas e a gente vai fazendo aos poucos para ele poder também interagir com o plenário. Nós temos uma UPA ali na estrada do Iguatemi, Raguel Bischoff, vai da cidade de 300 para Guaianadas.
onde dói a gente ver jovens, adolescentes, tem um drive dentro da UPA, um drive, eu vinha comentando com minha esposa, os caras, R$5 para usar o drive dentro do mato, o crack, menina grávida, adolescentes, e fizemos essa discussão com a sua prefeitura agora há pouco, criamos até um grupo onde está saúde, educação, assistência social, fazendo essa discussão junto para ver se a gente consegue resolver isso, que isso não é de agora. Aí eu queria saber de você como é que está essa discussão. Primeiro, nós somos governo e isso me dá uma dorzinha quando eu falo que nós somos governo, com as coligações que nós temos. Se existe um programa, e se você poderia contribuir junto com o seu mandato, Luiz Mário, a Rose, eu não conheci o companheiro aqui, mas se esse conselheiro também ajuda, para a gente fazer essa discussão para voltar à eleição do colegiado. Cada cidadão votar em 5, porque aí a gente tem moral para cobrar do conselho. Hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente é muito bonito. Todos lêem os direitos, mas ninguém lê o final lá, os deveres. Então vamos reforçar o que está deteriorado, que é pai e mãe, papai e mamãe. Tá? Pai e mãe hoje está se perdendo esse conceito de família, e isso se vem dentro de casa. Então eu reforço a fala do nosso amigo, da nossa companheira aqui também, dos conselhos gestores, dos conselhos tutelares, perdão. Tá? Conselho tutelar hoje é um termômetro político, tá? E assim, é o caos do absurdo. Esse galpão é 24 horas Cracolândia, 24 horas prostituição, terra de ninguém. Um galpão público que Itaquera necessita, vereador e deputado, só para terminar, de um lugar, de um albergue. Itaquera não tem esse instrumento que é um albergue. Obrigado. Eu acho que está dando um quadro aqui dos conselhos tutelares, como é que está atuando hoje, eu fico pasmo, né? E aí está tendo um corporativismo também de como o PT organiza ou discute a política para os conselhos tutelares. Está quase igual a alguma coisa para a gente sindicato. Eu vou dizer para vocês também que eu também sou sindicalista, né? Sou diretor do sindicato lá na fundação. Se assim está, e o PT tem pretensão de ganhar o governo do Estado, começa a discutir isso. E tem preocupação de discutir isso. De maneira acertada de política pública do Estado. Porque o Estado em si, a Fundação Casa, é um regime autoritário que saiu da ditadura militar e até hoje existe, trabalhando com criança e adolescente, não, com adolescente e jovens infratores. É o menor, certo? Ele tem 16 anos. Tá certo, a gente não pode banalizar, falar, ele saiu, tá no grupo de 3 ou 4 ali, 2 de maior, ele é o de menor, ele foi lá, tirou e matou. A gente sabe que o de maior joga pro de menor para tirar a culpa dos outros. Nós sabemos disso. Só que eu acho que, apesar de eu ser presidente de uma comunidade há 20 anos, com 55 mil pessoas, a gente vê o seguinte, né, na nossa região. Aquele de menor, ele vai para a FEBEM hoje, amanhã ele já está na rua, ele vai matar de novo. Ele vai matar de novo. O de maior arruma um advogado ali, e com 2, 3 meses ele está na rua. Então quer dizer, aquilo se forma tudo de novo. Tudo de novo. É um circo. É um circo. Agora, por que não começa por aí, o de menor, você tem cumprindo lá, a FEBEM, lá, a Fundação Casa, até os 18 anos, e depois dos 18 anos ele vai pagar a pena que o de maior paga. Vai ser julgado por aquele mesmo crime. Eu trabalho com adolescente há mais de 20 anos, entendeu? E eu sei que adolescente é um problema. Mas se não tiver diálogo entre pai e filho dentro de casa, ninguém vai mudar o que está aí. Porque os pais agora deixaram e falaram que o menor tem que ser educado pelos professores. Não é. Os menores têm que ser começados a ser educados dentro de casa. Entendeu? Porque aí a pessoa sai com uma consciência diferente. E o diálogo, Estado está falido, entendeu? O diálogo com os professores do Estado não existe, entendeu? Então o que eu acho que tem que acontecer é que as pessoas têm que fazer um grande levante, entendeu? Não para prender esse jovem de 16 anos, mas sim para trabalhar a mente deles, porque acabou. Você não vê mais ninguém fazendo nada, entendeu? O negócio parou, enterrou. Eu acho que a gente precisa ter um movimento que se contrapõe a isso. Aí, Domingos, para dialogar, eu acho que o PT precisa enfrentar esse debate.
O PT tinha uma dificuldade grande no início de discutir segurança pública. Nós precisamos fazer esse debate da questão da segurança pública e da Fundação Casa. Eu acho que não é prendendo, ó Divino, que a gente vai mudar a lógica do adolescente ou do adolescente infrator. Eu aposto muito na educação, na formação, no resgate da família, no envolvimento da comunidade. Mas se a gente não conseguir construir políticas públicas, que eu tenho certeza que o jovem que fez o curso do TLC, que tem uma formação católica, tenha uma perspectiva de vida diferente daquela que a comunidade lá na região do Emiboi dá a ele, nós corremos sério risco de enxugar gelo o tempo todo. Se você perguntar, bom, mas qual é a saída? Eu acho que são várias em conjunto. Por exemplo, a questão da família. Acho que o Valdivino falou, né? Preciso resgatar a família. Eu concordo. A questão de discutir o papel da fundação. Eu apresentei um projeto no mandato passado, a gente quer retomar agora, que, por exemplo, os adolescentes que cumprem medida socioeducativa em meio aberto, eles não deviam estar fazendo tricô, crochê, sei lá o quê. Eles deviam estar trabalhando para criar uma profissão para ele. Eu preciso inverter essa lógica. Eu não posso só colocar o menino para fazer um curso que não vai dar a ele uma oportunidade de trabalho. Como é que eu inverto essa lógica? Eu obrigo o poder público a dar uma vaga para ele trabalhar em algum lugar para ele aprender uma profissão. Para tentar resgatá-lo. Eu tenho que dialogar com a família dele. Agora, não vai ser do jeito que é hoje, né? Eu preciso discutir com o governo federal os programas sociais que estão sendo disponibilizados para a família dele. A família dele precisa ter esse compromisso. Não basta o cara ter um boletim para a escola, até porque hoje não reprova, eu tenho a aprovação automática, papapá, então nós precisamos inverter. São várias iniciativas. O ECA é um estatuto que tem direitos e deveres. O problema é que assim, a impressão que dá é que o ECA só tem direitos. Não é verdade, ele tem lá as punições, né? Dependendo do que o adolescente cometesse. E não acho, de novo, insisto, que é a cadeia que recupera. Eu vou dizer hoje que a cadeia deforma. Aliás, a Fundação Casa deforma. Vou lá aqui para o Domingos. Assim, hoje, o PCC que está no presídio está na Fundação. Né? Já há uma ligação muito forte. Tem uma história que eu li, ou alguém me contou, de um índio visitando o Brasil, para num semáforo aqui em São Paulo, tem um menino sem camisa jogando malabares. O índio sai do carro e vai lá abraçar o menino. O cara falou, você é louco, o que você foi fazer? Ele falou, pô, lá onde eu vivo, uma criança não faz isso, não fica pelada jogando malabares, eu tenho que protegê-la. Aqui não, né? Aqui assim, nós estamos perdendo o conceito de proteção do que são as nossas crianças e adolescentes. Daqui a pouco a gente está tratando eles como se fossem os nossos inimigos, né? Quando a gente devia proteger, dar alternativa. Eu tenho um desafio no meu mandato, né? O desafio é fazer formação política. O Luiz Mário, toda vez que eu falo, Luiz Mário, né? E o curso, e os cursos, quando vai sair? Por quê? Porque se eu não fizer isso com os meus, eu não contribuo para que os outros também possam avançar. Hoje, eu acho que a nível de município, e pensando no nosso governo, concordo com o Domingos para discutir especificamente, mas o que nós vamos implementar? O que nós vamos fazer? Discutir a gente pode discutir, mas eu não estou vendo fazer. Porque a saúde está aqui, a educação está ali, o meio ambiente está lá e a gente não se fala. A gente está observando os números crescentes lá na nossa região, né? Preocupantes na questão da violência, do homicídio. O Estado está fazendo uma grande maquiagem, mas não é suficiente ainda para... E nós tivemos agora audiência na questão da educação, na Assembleia, o Néder está na Comissão da Educação, e nós vimos denúncia, né? As escolas, Vera Cruz, Jardim Horizonte Azul, né? O tráfico entra na sala e disputa ali dentro. Então eu acho que a conferência vem dizer como é que vai se posicionar. E em tudo isso, na nossa grande ousadia, a gente pega aí 4 possibilidades de parceria com o Estado. Uma conferência no governo de direita, a gente não espera nada, mas num governo dito democrático e popular, a gente sempre espera muito, né, velho? A gente espera participação popular, controle social, a gente espera diálogo. Então, eu acho que quem é parlamentar do PT, que for nas regiões periféricas, que se encontre
para escutar mesmo, porque é uma gestão do Partido dos Trabalhadores que tem a liderança do Partido dos Trabalhadores, né? Se tem um nome de coalizão que tem, né, PP, os P da vida por aí, mas é uma liderança do Haddad que é do Partido dos Trabalhadores. Então nós temos sim uma possibilidade de fazer uma grande mudança em São Paulo. E a conferência é esse momento. Então como que está pensando isso? Na temática criança e adolescente, nas entidades que tem aí um depósito aí de reserva de 21,57, mas falta 8%, vai tirar de onde isso, né? E as pessoas que contribuem, que estão lá no dia a dia, como é que vai ficar tudo isso? Mesmo estando na Comissão da Criança e Adolescente, é lógico que o seu perfil e o seu trabalho que vem, e mesmo também sendo da questão da educação, é óbvio que vem bastante nessa questão da área de criança e adolescente. E eu acho que a gente está vivendo um momento que importante para nós na cidade de São Paulo, que é ter retomado o governo municipal, mas se a gente não tiver clareza do que a gente vê, qual é a defesa que a gente vai fazer, né, e eu acho que é um momento para a gente fazer essa defesa, e na questão do Estatuto da Criança e Adolescente, São Paulo é uma cidade que é extremamente ingrata, mas que a gente tem uma oportunidade importante. Né? Eu acho que as pessoas, muita gente não conhece o Estatuto da Criança e Adolescente, e eu acho que isso vai ser necessário que a gente comece a discutir, a dar formação o que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Que na Constituição de 88, quando a gente fez um processo importante na questão da saúde, na questão da educação e na questão dos direitos da criança e adolescente, não foi, né, para depois nos anos ficar aqui debatendo se o de menor preso e depois passar a ser punido e mais com 18 anos continuar o de maior preso. Então a gente tinha que começar a olhar para essas mulheres. O que elas precisam, o que elas sentem, o que uma mãe sente quando ela fala eu não posso com meu filho de 9 anos de idade. Então é mais esse tipo de angústia. Vamos olhar para essas mães da periferia, vamos fazer projetos, vamos ajudar. Porque aí, fazendo isso, mais tarde a gente não vai ter que ficar prendendo adolescente. Eu vejo aqui que nós estamos falando que o Estado, que Estado nós estamos falando? Do Estado do governador Alckmin, que está com uma política de educação pífia, uma política de segurança pífia, e uma política sem infanto-juvenil pífia. E tudo começa onde, pessoal? Tudo começa no nosso município. No nosso município. É louvável a fala da companheira que falou antes de mim. Nós temos que não se preocupar com a maioridade, essas coisas, se preocupar sim com as nossas crianças que ficam na rua. Não é que ficam na rua. A mãe vai trabalhar, o pai vai trabalhar, as crianças vão para a escola, e no final de semana essas escolas nossas municipais ficam fechadas, porque são usadas durante a semana só para guardar as crianças lá dentro. Porque infelizmente o nosso governo municipal segue, e não estou questionando o governo atual não, é a multiplicação do governo, da educação do governo estadual no município, é a multiplicação da segurança pública, que todo mundo sabe que é ruim, que a PM mata, o preto pobre, e as PPPs da segurança dele, preto pobre na periferia, né? A PPP deles, aqui em São Paulo, é a PM que faz isso. Em relação aos projetos nossos que estão na Câmara, então se o Paulo Fiorilo puder dar uma força, eu dediquei o ano de 2012 a atualizar algumas leis de autoria do mandato. Isso foi feito através de várias audiências públicas, dialogando com o governo, com a sociedade, com as pessoas que atuam em cada uma dessas áreas. E em função disso nós apresentamos um projeto para atualizar a lei do EDUCOM, que é a Educação e Comunicação nas escolas, está em condição de voto. O outro atualiza a lei dos conselhos de escola, que é dos CELS, né? O terceiro é o dos conselhos dos parques municipais, que é interessante porque são áreas em que o Paulo está atuando, na área da educação, na área do meio ambiente. E o Odimar lembrou aí também um projeto que é comum a outros 3 vereadores, né? Nós somos 4 autores, que são o Claudinho, do PSDB, o Donato e eu, do PT, e o Eliseu Gabriel, do PSB, que é o projeto que articula os conselhos de escola, dando a eles uma outra importância, uma outra maneira de agir.
Então, se puder ajudar, pelo menos isso aí seria legal. Nós temos, de fato, a possibilidade de ganhar o governo do Estado, embora não seja fácil. A partir do momento em que o Alckmin e o PSDB detectaram a vitória nossa na capital e na grande São Paulo, eles mudaram radicalmente a agenda do Geraldo Alckmin e a relação deles com os municípios no interior vem sendo muito intensificada. E nós sabemos que o PT hoje, ele é forte na capital, na grande São Paulo, mas nós temos ainda dificuldades para fazer um trabalho no interior do estado. Daí porque, na bancada do PT estadual, nós defendemos uma antecipação da definição de quem será o nosso candidato ou candidata ao governo do estado. Você tem razão, eu já tinha dito isso com relação à LA, as medidas de liberdade assistida. Eu acho que a gente tem que fazer esse debate e repensar um pouco no caráter das medidas e de que forma elas podem, de fato, resgatar o adolescente. Assim, a gente já tinha feito uma proposta anteriormente, vamos retomar, estamos discutindo também um pouco isso. A questão do Conselho Tutelar. Acho que o Conselho Tutelar tem um papel importante. Agora, o Conselho Tutelar não resolve o problema de todo mundo, né? O papel do Conselho é a garantia dos direitos. Mas não é ele que tem que dar saúde, que dá educação. Ele até vai lá, cobra, fala com o juiz, mas a situação é uma situação precária, além da falta de estrutura. Eu, particularmente, sou favorável a que a gente tenha colegiado, até por conta do que você já falou. Acho que nós temos que conversar com a prefeitura, com o prefeito, com o secretário, para ver se essa concepção é uma concepção também deles, porque pode ser a nossa, mas não a deles, né? E eu acho que as conferências, elas podem ser um espaço importante. Agora, a ideia da conferência é conferir, né? Se a gente pensar só na conferência como um espaço, a gente também pode perder o trem da história. Então, acho que a conferência, ela tem o seu papel, mas nós, aqueles que são militantes desse segmento, também podem ajudar a pautar esse debate. Com relação à disputa de 2014, eu concordo que nós precisamos definir logo o nome. Esse negócio da gente falar, tem 3 nomes, tem 4 nomes, tem 5 nomes, deve ter uns 100 nomes se quiserem, né? Mas assim, quais são os nomes que estão colocados de verdade? Você tem gente falando do Padilha, que é o nosso ministro da Saúde, tem gente falando do Zé Eduardo Martins Cardoso, que é o ministro da Justiça, tem gente falando do Mercadante, que é o ministro da Educação, que já informou o diretório que não tem interesse, que vai ajudar nesse projeto da Dilma, mas o Lula disse que o Mercadante não devia retirar o nome ainda, que é uma discussão que tem que ser feita. Tem a questão do ministro da Economia, o Guido Mantega, e pode ter outros nomes. Marinho. Né? Do Marinho ele também falou que já está descartado, mas como o Lula falou para não descartar o Mercadão, eu vou descartar o Marinho. Né? Ele falou também isso. Bem isso. Então, assim, acho que não tem problema. Agora, eu concordo com a decisão da bancada. É preciso definir o nome. E está errado achar que definir o nome logo atrapalha. Ao contrário, no caso do PT, tem que ajudar. A gente fez uma disputa anteriormente com o nome no Afogadilho e tivemos o sabor de não ir para o segundo turno. Aliás, a gente só foi para o segundo turno com o Genuíno no Estado. Está na hora da gente ir para o segundo turno e ganhar a eleição. Para isso, nós temos que, de fato, ter um governo municipal que dê resultados, que saia das armadilhas deixadas e que tenha o que apresentar. Que fale assim, qual é a nossa cara? Nossa cara é de um governo preocupado com a questão social, com o desenvolvimento. O projeto de desenvolvimento da Leste, da Norte e da Sul tem um papel importante. Acho que se a gente começa a mostrar coisas concretas, as pessoas olham e falam, há visões diferentes de governar. Eu queria dizer que eu concordo com isso e eu acho que a gente devia definir logo. Queria terminar agradecendo esse espaço, me colocando à disposição. Eu acho que mandatos como o do Néder, além de ter a continuidade, são referências da construção de políticas públicas, de ética, de transparência, de participação, e é isso que deve nortear sempre os mandatos, na minha opinião. Eu termino dizendo o seguinte, eu prefiro errar com todo mundo do que acertar sozinho. Obrigado.